Olá, tudo bem? Eu sou Fernanda Barreto e hoje eu tenho a alegria de receber a pediatra Shirley Sarmento para falar sobre um assunto muito importante: os sinais precoces do autismo. O Momento Saúde Mental está começando. Shirley, seja bem-vinda. É uma alegria ter você aqui com a gente. E eu já quero começar esse programa perguntando para você o que é o transtorno do espectro do autismo. Fernanda, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, principalmente no mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Bom, nós vamos começar abordando o que é esse tema. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele acontece durante o desenvolvimento do cérebro. Ele acontece durante a gestação, que é o momento em que o cérebro do bebê, ele é desenvolvido. Ele é um transtorno que ele causa uma série de inabilidades, especialmente na comunicação, na interação social e causa comportamentos restritos e comportamentos repetitivos e interesses restritos. Esse transtorno, ele tem causa genética e é influenciado também por causas ambientais. Doutora Shirley, como é possível avaliar os sinais de autismo em bebês? Não existe um exame para detectar o autismo. O exame ele é clínico, ou seja, nós precisamos observar especialmente o desenvolvimento deste bebê. Por isso que é importante entender sobre os marcos do desenvolvimento. O pediatra, ele tem um papel fundamental nessa observação, especialmente nos sinais precoces, porque nós precisamos observar qualquer alteração no desenvolvimento dessa criança. Então, um bebê por volta dos 2 meses de idade, ele já é um bebê que ele olha, ele acompanha o olhar, acompanha a expressão dos pais. Por volta ali dos 6 meses de idade, ele tem muitas expressões faciais. Eles brincam, eles sorriem, eles interagem muito bem. E isso acontece no decorrer de todo o desenvolvimento. Quando a gente observa que ocorre uma falta de interação social do bebê, uma falta de olhar, um desvio de olhar, especialmente na amamentação, e outros sinais, como a falta de balbucios, a falta de falar as primeiras palavrinhas, que ocorre ali por volta de 1 aninho de idade, alguns comportamentos repetitivos, como mexer as mãozinhas, mexer bastante os pés. Aí sim nós precisamos ficar ligados que pode ser um possível atraso do desenvolvimento e implicar em sinais precoces do autismo. Muito importante. Shirley, qual a importância do diagnóstico precoce? Olha, o diagnóstico precoce, ele é capaz de mudar toda a trajetória de vida de uma criança. Ele é importantíssimo porque através dele nós podemos encaminhar esse bebê para intervenção. Porém, não adianta apenas identificar os sinais precoces. É possível também ter uma rede que acolha o bebê, acolha a mãe e que a gente consiga intervir com as terapias, que é importantíssimo para que a gente consiga mudar essa trajetória de vida. Shirley, o que fazer depois do diagnóstico do autismo? A primeira coisa é essencial que a gente acolha a família. A gente não pode dar um diagnóstico sem conversar com a mãe, sem acolher e principalmente para orientá-la a estimulá-la em casa, porque vai demorar um pouco para que esse bebê ele consiga uma clínica multidisciplinar, seja pelo SUS, seja pela rede particular. Então nós precisamos, mesmo achando que os pais eles poderiam entender sobre os estímulos do bebê, hoje é necessário que a gente explique que é preciso sorrir, conversar, brincar, que os pais saiam um pouco do celular, porque a gente meio que está perdendo esse contato
que é importantíssimo, que é o vínculo entre pais e bebês. Então, é necessário estimular essa criança, conversar com a mãe, acolhê-la. Afinal de contas, nenhuma mãe, nenhum pai estava preparado para que houvesse um bebê que estivesse dentro do espectro do autismo. Então, a gente precisa explicar muito bem a essa mãe como é todo o processo, encaminhá-la às terapias, que inicialmente seria a fisioterapia, a terapia ocupacional, que vai focar principalmente no estímulo sensorial, que é através dos sentidos que a gente tem o tato, o olfato, a estimulação da criança em relação a caminhar, a engatear, enfim, essa é toda a trajetória, o começo da trajetória. Muito obrigada, Shirley, por essa entrevista tão esclarecedora. Tenho certeza que, através das suas palavras, muitas mamães e papais vão ficar conscientes de alguns sinais que podem ser transtorno do espectro do autismo e procurar ajuda qualificada. Eu que agradeço por esta oportunidade, que a gente consiga cada vez mais difundir aí sobre os sinais precoces e que a gente consiga mudar trajetórias de vida. Muito obrigada. O diagnóstico não é uma sentença, ele abre um caminho de possibilidades. O Momento Saúde Mental é uma cortesia da TV Cidadã e da Coordenação de Psicologia do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Se você deseja acessar conteúdos sobre saúde mental, acesse o Instagram neuropsicologia_letra E_saúde mental. Muito obrigada.